Galerinha, tudo bem com vocês? É o seguinte, meus caros, vamos falar aqui um pouquinho do capítulo que é o 5, né? O ser humano como ser racional, aí do primeiro ano de filosofia. E esse capítulo ele tem algumas coisas bem interessantes para a gente discutir, mas o que vocês vão fazer no estudo dirigido principalmente é falar as principais ideias. E eu coloquei ponto a ponto, tópico a tópico, é só vocês lerem o capítulo e passarem essas respostas para o estudo dirigido, e aí vocês também vão responder as atividades do capítulo 5. É tranquilo, é de boa para fazer isso, não tem nenhum bicho de sete cabeças. O próprio estudo dirigido vai facilitar vocês a compreensão do capítulo, da ideia, e as atividades elas também vão ser bem de boas para você responder. Inclusive tem algumas que são muito semelhantes do estudo dirigido para o a atividade mesmo do capítulo. Então, quando tiver uma questão que vocês veem que a resposta vai ser basicamente a mesma, então vocês pulem isso daí. Mas lá no livro, tá bom? Estudo dirigido, eu quero tudo respondido. Então, nós vamos ter aí os três principais da Grécia Antiga, que seriam Sócrates, Platão e Aristóteles. E os três falando sobre a condição do ser humano. Já que os três eles tentam entender o que é ser humano, e antes deles não haviam filósofos que faziam isso. Então houve uma divisor aí, digamos, de águas, que seriam de Sócrates em diante e os chamados pré-socráticos. Pré-socráticos eram aqueles que eram conhecidos como filósofos da natureza, ou então filósofos cosmológicos, aqueles que tinham preocupação para entender o elemento primordial das coisas, o funcionamento do universo, né, o sentido da natureza, como ela funcionava. Então aqueles ali eram filósofos bem preocupados com as coisas materiais, com as coisas físicas. E aí eles eram também muito voltados para esse ponto e ignoravam o fato humano, o fato antropológico, que aí quem vai fazer isso é Sócrates, tá bom? Então, Sócrates ele é o primeiro que vai falar assim: conheça-te a ti mesmo no campo da filosofia. Antes disso, essa frase já existia na entrada de um templo lá na cidade de Delfos, na Grécia, que era um templo do deus Apolo, e era uma frase que justamente fala assim, né? Conheça-te a ti mesmo e poderá conhecer o universo e os deuses. E o que você procura não encontrar primeiro dentro de ti, não acharás em lugar algum. Então, Sócrates ele pega isso para a sua vida e vai dizer: nós queremos entender tudo, como é que as coisas funcionam e tal, e não levamos as coisas principais que seriam que entender quem somos, o que é o ser humano, quem somos a nossa essência, nos conhecer. Então, para Sócrates, o autoconhecimento é muito importante, tá bom, pessoal? Então esse daí é um trecho importante que vocês vão ver lá no capítulo e vocês vão passar aí também para o estudo dirigido conforme solicitado nas perguntas, tudo bem? Platão ele é dualista, ele é um discípulo de Sócrates, mas ele pensa diferente, ele foi além em algumas ideias, mas ele tem um respeito muito grande pelo seu professor, pelo seu mestre, mas ele pensa de uma forma dualista. Dualista vem de dois. Então ele pensa muito no mundo das ideias, que seria um mundo que nós podemos acessar pela razão, e ele também pensa no mundo material, que é esse mundo que nós podemos sentir, ou seja, o mundo sensível. Então, Platão, ele tem uma visão do ser humano também dividida em dois mundos. O que que nós podemos sentir nesse momento onde nós estamos aqui? Nós podemos sentir, né, a matéria, e isso daqui é através do corpo. Então ele vai dizer que o corpo está no mundo sensível e a nossa mente que acessa ideias, que tem noção de coisas perfeitas e grandiosas e eternas, por exemplo, a ideia de Deus, a ideia de tempo, a ideia de coisas que nós não podemos absorver aqui, né? Não podemos enxergar, não podemos nos apropriar disso de forma física. Então ele fala que o ser humano está dividido entre dois mundos de fato. E esses dois mundos seriam uma dualidade. Então por isso que está um dualismo aí de Platão. E ele vai dizer que a parte mais importante, que seria eterna e que seria próxima de Deus, seria a nossa consciência, a nossa alma. E a nossa alma ela vai desprender do corpo e ela é eterna porque ela consegue acessar coisas e conceitos que são eternos. E por isso ela não seria desfeita, tá bom? E o parte que nós deveríamos assim não valorizar tanto seriam aqueles prazeres que seriam do corpo sensível, né? Então ele vai falar que isso aí eram só ilusões, as paixões seriam ilusões, os excessos, então isso daí não era importante para Platão. Quase um trava-língua aqui, hein? E aí nós vamos ter Aristóteles. Aristóteles ele é também discípulo de Platão, já é a terceira geração, digamos assim, mas ele pensa diferente também dos seus antecessores, apesar dele considerar também muito importante a razão, a consciência
do ser humano. E ele vai dizer que o ser humano ele tem um desejo natural de aprender, e esse desejo natural ele tem que ser exercido para conseguir a felicidade. Ele vai dizer que a ignorância, as pessoas que ignoram esse conhecimento, essa busca por aprender, que dá um certo prazer, ou seja, quando nós aprendemos algo por nós mesmos, quando nós temos uma maior agregamos informações em nossa vida e nós ficamos felizes de saber mais. A sabedoria ela pode trazer uma certa felicidade. Então ele vai dizer que o ser humano ele tem isso como uma característica dele básica, né? Que seria um dos bens supremos do ser humano, seria essa busca pelo conhecimento, essa busca da sabedoria para chegar na felicidade. Ele também afirma que o ser humano é um animal político. Por ser um animal político, nós deveríamos viver em sociedade. E viver em sociedade é uma oportunidade de exercermos a nossa racionalidade, de adquirirmos mais conhecimento e de também exercermos as virtudes éticas, ou seja, a prática do hábito. Nós podemos sempre achar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, através do nosso hábito, da nossa prática, sempre tendo a sabedoria de não ter excessos e nem ausências. Tudo que nós fazemos, nós deveríamos fazer na justa medida, no caminho do meio. Isso é também uma prática importante para Aristóteles e eu acho que isso daí vale também para a gente refletir sobre muitas coisas, tudo bem? É isso, pessoal. Eu acho que isso aqui é um breve resumo. Amanhã, das 15 às 16 horas, vou estar fazendo também aí um bate-papo com vocês através do Skype para a gente discutir essas ideias, esclarecer algumas dúvidas. Não sei se vocês viram esse vídeo aqui também depois de quarta-feira, depois da nossa orientação, mas fica aí também como um suporte ao estudo dirigido, tudo bem? É isso, galera. Um abraço, até mais. Valeu, viu?